Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma fascinante viagem ao passado, muito além do que podemos imaginar, para descobrir quando e como surgiu o primeiro edifício da história da humanidade. Você já parou para pensar sobre isso? Quando o ser humano deixou de ser nômade e começou a construir estruturas permanentes que pudessem abrigar não apenas pessoas, mas também ideias, crenças e sonhos. A história da arquitetura é, na verdade, a história da própria civilização humana. Cada tijolo, cada pedra, cada estrutura erguida conta uma história sobre quem éramos e o que valorizávamos em diferentes momentos da nossa existência. E para entender o início dessa jornada, precisamos voltar milhares de anos até as primeiras civilizações que deixaram registros de grandes construções. Embora não possamos determinar com precisão a data exata do primeiro edifício da história, sabemos que desde as primeiras civilizações existem registros de impressionantes palácios, templos e construções monumentais. E é sobre uma dessas civilizações pioneiras que vamos falar hoje: os Sumérios, que dominaram o sul da Mesopotâmia entre 3.500 e 1.600 a.C. Imagine cidades com mais de 30 mil habitantes, em uma época em que a maioria dos humanos ainda vivia em pequenos grupos nômades. Cidades com prédios repletos de colunas e terraços, templos majestosos que se elevavam em direção ao céu, tudo isso construído há mais de 5.000 anos. Como isso foi possível? Quais técnicas e materiais foram utilizados? E mais importante, o que essas construções nos revelam sobre aquela civilização? Neste vídeo, vamos explorar os zigurates, considerados os primeiros edifícios com estrutura sólida da história. Verdadeiras maravilhas arquitetônicas que desafiaram o tempo e continuam a nos impressionar até hoje. Vamos descobrir como, mesmo com a escassez de pedras na região, os sumérios desenvolveram técnicas inovadoras utilizando argamassa de junco e barro, além de tijolos secos ao sol, para erguer estruturas monumentais que serviram como centros religiosos, administrativos e astronômicos. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo, onde descobriremos não apenas quando foi construído o primeiro edifício da história, mas também como essas antigas construções influenciaram toda a arquitetura que veio depois, chegando até os arranha-céus modernos que definem as paisagens urbanas de hoje. Então, vamos começar nossa viagem ao berço da civilização, onde os primeiros arquitetos da história transformaram simples materiais em monumentos eternos. A Mesopotâmia, cujo nome significa terra entre rios, foi o berço de algumas das mais antigas civilizações do mundo. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na região que hoje corresponde ao Iraque, esta área fértil proporcionou condições ideais para o desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, para o surgimento das primeiras cidades permanentes da história. Os Sumérios, que se estabeleceram no sul da Mesopotâmia por volta de 5.000 anos antes de Cristo, são considerados uma das primeiras civilizações a deixar registros arquitetônicos significativos. Embora não saibamos exatamente de onde vieram antes de se estabelecerem nesta região, sabemos que por volta de 4.100 anos antes de Cristo, eles já haviam desenvolvido uma sociedade complexa, com cidades organizadas, sistemas de escrita e impressionantes estruturas arquitetônicas. O que torna a civilização suméria tão fascinante é que, mesmo com recursos limitados, eles conseguiram criar uma arquitetura monumental que resistiu ao teste do tempo. A região da Mesopotâmia não possuía a abundância de pedras ou madeira, materiais que normalmente associamos a construções duradouras. Em vez disso, os sumérios tiveram que ser criativos, utilizando o que tinham à disposição, principalmente barro e junco. Como mencionamos, a escassez de pedras na Mesopotâmia levou os sumérios a desenvolverem técnicas inovadoras de construção, utilizando os materiais disponíveis localmente. O barro formado às margens dos rios Tigre e Eufrates era a matéria-prima principal para suas construções. Com este barro, eles produziam tijolos de dois tipos: os secos ao sol, conhecidos como adobe, e os tijolos cozidos, mais raros devido à escassez de madeira para os fornos. É interessante notar que os sumérios tinham uma relação quase espiritual com o barro. Eles acreditavam que este
foi o material usado pelos deuses para moldar os seres humanos. Então, ao trabalhar com barro, estariam honrando os deuses. Quando pedras eram necessárias para detalhes específicos ou elementos decorativos, elas eram extraídas de uma pedreira de calcário na região. No entanto, sua extração e transporte eram caros, por isso eram reservadas apenas para templos, esculturas e joias, nunca para construções comuns. Outro material importante era o betume, uma substância semelhante ao asfalto, que jorrava naturalmente da terra. Os sumérios o recolhiam e utilizavam como argamassa e para impermeabilizar os tijolos, aumentando significativamente a durabilidade de suas construções. Com estes materiais simples, os sumérios conseguiram criar estruturas impressionantes que, em alguns casos, sobreviveram por milênios, um testemunho da engenhosidade e habilidade técnica deste povo antigo. Entre todas as construções sumérias, os zigurates se destacam como as mais impressionantes e significativas. Estas estruturas monumentais são consideradas os primeiros edifícios com estrutura sólida da história, marcando um avanço significativo na arquitetura humana. O zigurate era uma forma de templo, criada pelos sumérios e posteriormente adotada por babilônios e assírios. Sua estrutura era maciça, em forma de pirâmide com vários andares sobrepostos, cada um menor que o anterior, culminando em um templo no topo. O interior era feito de tijolos queimados, mais resistentes, enquanto o exterior era revestido com tijolos cozidos ao sol, mais fáceis de produzir, porém menos duráveis. O acesso ao templo no topo do zigurate era feito por rampas ou escadarias que circundavam a estrutura, criando um efeito visual impressionante. Diferentemente das pirâmides egípcias, os zigurates não possuíam câmaras internas e não serviam como tumbas. Eram verdadeiros templos vivos, centros da vida religiosa e administrativa das cidades sumérias. O primeiro zigurate conhecido foi edificado na cidade de Ur, durante o reinado de Ur-Nammu, por volta de 2100 a.C. Dedicado ao deus da lua, Nana ou Sin, este zigurate fazia parte de um complexo religioso cercado por uma muralha, que incluía também armazéns, a residência da alta sacerdotisa e um palácio real. Havia até mesmo uma cozinha destinada ao preparo de refeições para o deus. O zigurate de Ur merece uma atenção especial em nossa discussão, pois é o exemplo mais bem preservado deste tipo de estrutura. Construído há aproximadamente 4.100 anos, ele ainda se ergue majestosamente no deserto do Iraque atual, com 21 metros de altura e uma base de 62,5 por 43 metros. A construção do zigurate de Ur foi ordenada pelo rei sumério Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur, por volta de 2100 a.C. Este período é considerado o auge da civilização suméria, quando a arquitetura e as artes floresceram como nunca antes. O que torna o zigurate de Ur tão impressionante não é apenas seu tamanho, mas também a precisão de sua construção. As escadarias são perfeitamente simétricas, os ângulos são precisos, e a estrutura foi construída para resistir não apenas ao peso de sua própria massa, mas também às condições climáticas extremas da região. Ao redor do zigurate, desenvolveu-se uma cidade inteira, com casas residenciais, prédios comerciais e serviços públicos. A cidade de Ur chegou a ter mais de 30 mil habitantes, um número impressionante para a época. As casas eram organizadas em torno de um pátio central, uma característica arquitetônica que proporcionava resfriamento natural em um clima desértico, uma solução tão eficiente que ainda é utilizada na arquitetura do Iraque atual. Além do zigurate de Ur, outros exemplos notáveis incluem o Etemenanque, na Babilônia, que muitos acreditam ter inspirado a história bíblica da Torre de Babel. Dedicado ao deus Marduk, este zigurate impressionante tinha cerca de 91 metros de altura e 7 andares. Além da função religiosa, também servia como observatório astronômico, onde os escribas observavam os astros e registravam seus movimentos em tabletes de argila. Outro exemplo notável é o zigurate de Choga Zambil, no atual Irã, que com seus 24 metros de altura e 100 metros de base, é um dos maiores já construídos.
Esta estrutura impressionante demonstra como a influência arquitetônica suméria se espalhou para além da Mesopotâmia. O legado dos zigurates vai muito além de sua importância histórica. Estas estruturas representam um dos primeiros exemplos de arquitetura monumental planejada da humanidade, demonstrando um entendimento avançado de engenharia, matemática e organização social. Os zigurates influenciaram não apenas a arquitetura posterior da Mesopotâmia, mas também estabeleceram princípios que podemos observar em construções religiosas de diversas culturas ao longo da história. Para entender completamente a importância dos zigurates, precisamos considerar não apenas sua estrutura física, mas também seu papel na sociedade suméria. Estas construções monumentais eram muito mais do que simples edifícios. Eram o centro da vida religiosa, social e econômica das cidades. Os sumérios eram politeístas e consideravam o ofício de construir um dom divino ensinado aos homens pelos deuses. Para eles, os zigurates eram literalmente a casa dos deuses na terra, uma ponte entre o mundo terreno e o celestial. O templo no topo do zigurate era considerado a morada da divindade protetora da cidade. Os sacerdotes que administravam os templos tinham enorme poder e influência. Eles não apenas conduziam rituais religiosos, mas também supervisionavam a coleta e distribuição de alimentos, a administração da justiça e até mesmo as observações astronômicas que permitiam a criação de calendários para a agricultura. As cidades sumérias cresciam ao redor dos zigurates, com as casas e edifícios administrativos organizados em círculos concêntricos a partir do templo central. Esta organização urbana refletia a centralidade da religião na vida cotidiana dos sumérios e estabeleceu um padrão que influenciaria o desenvolvimento urbano por milênios. Um aspecto fascinante dos zigurates é a ciência e a matemática avançadas que foram necessárias para sua construção. Os sumérios desenvolveram conhecimentos impressionantes em metrologia, aritmética, geometria e álgebra, que aplicaram em suas construções monumentais. Para construir um zigurate, era necessário calcular com precisão o volume de materiais necessários, as proporções exatas de cada nível e garantir que a estrutura pudesse suportar seu próprio peso. Isso exigia um entendimento sofisticado de princípios de engenharia que só seriam formalmente documentados milênios depois. Além disso, os zigurates também serviam como observatórios astronômicos. No topo destas estruturas, os sacerdotes astrônomos sumérios observavam os movimentos dos astros, identificando padrões que lhes permitiram desenvolver calendários precisos. Eles chegaram a identificar 5 planetas, um feito notável considerando que não possuíam telescópios ou outros instrumentos ópticos. Os sumérios também desenvolveram um sistema de medição do tempo baseado no número 60, sistema sexagesimal, que ainda usamos hoje quando dividimos horas em 60 minutos e minutos em 60 segundos. Este sistema matemático avançado foi crucial para suas observações astronômicas e para o planejamento de suas construções. Com o declínio da civilização suméria, por volta de 2000 a.C., muitos zigurates foram abandonados ou reutilizados por civilizações posteriores. Os acádios, babilônios e assírios continuaram a tradição de construir e manter zigurates, mas gradualmente estas estruturas perderam sua proeminência central na vida urbana. Quando Alexandre o Grande conquistou a Babilônia em 331 a.C., ele ordenou a demolição do Etemenanque, o zigurate associado à Torre de Babel, com a intenção de reconstruí-lo. No entanto, sua morte prematura pôs fim a estes planos, e o zigurate nunca foi reconstruído. Com o passar dos séculos, muitos zigurates foram enterrados sob camadas de areia e sedimentos, sendo esquecidos pelo mundo. Foi apenas no século XIX que arqueólogos europeus começaram a escavar e redescobrir estas estruturas impressionantes. As primeiras escavações no zigurate de Ur começaram neste período, mas foi na década de 1920 que o arqueólogo Sir Leonard Woolley revelou completamente esta maravilha arquitetônica ao mundo moderno. Hoje, apesar de guerras e do tempo terem danificado muitos destes monumentos, cerca de 20 zigurates ainda resistem.
testemunhas silenciosas de uma das primeiras e mais impressionantes tradições arquitetônicas da humanidade. Chegamos ao final da nossa jornada através do tempo, explorando os primeiros edifícios monumentais da história humana. Como vimos, embora não possamos determinar com precisão a data exata do primeiro edifício da história, sabemos que os sumérios, que dominaram o sul da Mesopotâmia entre 3.500 e 1.600 a.C., foram pioneiros na construção de estruturas permanentes e monumentais. O que torna essa história ainda mais fascinante é perceber como, desde o início, a arquitetura esteve intrinsecamente ligada às crenças, valores e necessidades sociais da humanidade. Os zigurates não eram apenas estruturas físicas, mas representações concretas da cosmovisão suméria, conectando o céu e a terra, o divino e o humano. Ao observarmos o zigurate de Ur, com suas escadarias perfeitamente simétricas e sua imponente presença no deserto iraquiano, não podemos deixar de nos maravilhar com o nível de sofisticação técnica alcançado há mais de 4 milênios. Isso nos leva a questionar muitas das nossas suposições sobre o desenvolvimento das civilizações antigas e nos faz apreciar ainda mais suas realizações. É importante ressaltar que, embora os zigurates sejam considerados os primeiros edifícios com estrutura sólida da história documentada, a jornada da arquitetura humana começou muito antes, com abrigos temporários e estruturas mais simples que não resistiram ao teste do tempo. A evolução da arquitetura é um reflexo da própria evolução humana. Nossa capacidade de adaptar o ambiente às nossas necessidades, de criar espaços que não apenas nos protegem, mas também expressam nossas aspirações mais elevadas. O legado dos sumérios e de seus zigurates continua vivo não apenas nos sítios arqueológicos preservados, mas também na influência que exerceram sobre toda a arquitetura posterior. Dos templos gregos aos arranha-céus modernos, podemos traçar uma linha evolutiva que começa com aqueles primeiros construtores que, com materiais simples e ferramentas rudimentares, ousaram erguer estruturas que tocassem o céu. Espero que este vídeo tenha despertado em você a mesma admiração que sinto por essas antigas maravilhas arquitetônicas. Da próxima vez que você observar um edifício moderno, lembre-se que sua existência é parte de uma tradição que remonta a mais de 5.000 anos, quando os primeiros arquitetos da história transformaram barro em monumentos eternos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos interessados em história e arquitetura e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Nos comentários, conte-nos qual aspecto da arquitetura antiga você gostaria de ver em nossos próximos vídeos.